Meu nome é Adalberto. Eu tinha 44 anos quando interrompi uma missa de Corpus Christi com um megafone na mão e uma Bíblia erguida como arma. Entrei pela porta lateral da Igreja do Rosário, em Olinda, enquanto o padre Maurício levantava a custódia em procissão. Gritei no megafone: "Esse homem está enganando vocês. Jesus não está nesse pedaço de pão. Acordem para a verdade." 60 pessoas viraram para mim com ódio nos olhos. 2 mulheres começaram a chorar. Um homem idoso tentou me empurrar para fora, mas eu resisti. Continuei gritando até que 4 seguranças me arrastaram porta fora. Fui preso por perturbação da ordem. Passei a noite na delegacia achando que tinha feito a obra de Deus. Naquele momento, eu não sentia remorso. Sentia orgulho. Orgulho de ter coragem. Orgulho de não me calar diante do que eu chamava de erro. Sentado naquela cela fria, com cheiro de mofo e urina, eu revivia cada segundo da invasão. Via os rostos assustados, ouvia os gritos de indignação, sentia o puxão dos seguranças nos meus braços. E sorria. Sorria porque achava que estava cumprindo uma missão divina. Achava que Deus me aplaudia do céu. Eu cresci em Garanhuns, interior de Pernambuco, filho de uma família dividida. Minha mãe Joelma era católica devota. Todo domingo ela acordava antes do sol nascer para ir à primeira missa. Usava um terço de madeira que pertenceu à minha avó. Rezava o rosário todas as noites, ajoelhada na beira da cama, com a voz baixa e pausada. Meu pai Severino era ateu e violento. Ele zombava da fé da minha mãe. Chamava as orações dela de conversa com o nada. Quando bebia, ficava pior. Gritava que religião era coisa de gente fraca. Quebrava objetos. Quebrava a dignidade da minha mãe. Aos 16 anos, fugi de casa depois que meu pai quebrou o braço da minha mãe durante uma briga. Foi num sábado à noite. Ele chegou bêbado, xingando, procurando motivo para brigar. Minha mãe estava rezando na sala. Ele arrancou o terço da mão dela e jogou no chão. Ela tentou pegar de volta. Ele a empurrou contra a parede. Ouvi o barulho do osso quebrando. Ouvi o grito dela. Peguei uma mochila, coloquei 3 mudas de roupa e saí pela janela do quarto. Nunca mais voltei. Me converti numa igreja pentecostal em Recife. Foi numa noite de quarta-feira. Eu estava dormindo embaixo de uma marquise, perto do terminal integrado. Um homem de terno me acordou e me convidou para um culto. Disse que lá tinha sopa quente e cobertores. Fui por causa da comida. Mas algo aconteceu naquela noite. O pastor pregava sobre perdão, sobre recomeço, sobre um Deus que não abandona. Chorei pela primeira vez desde que fugi. Aceitei Jesus ali, na frente de todos, tremendo, sem entender direito o que estava fazendo. Só sabia que precisava de algo maior que eu. E encontrei. Ou achei que encontrei. Porque o que eu realmente encontrei foi propósito distorcido. Propósito alimentado por mágoa. Eu não amei a Deus naquele dia. Eu usei Deus como desculpa para odiar meu pai. E por tabela, odiar tudo que minha mãe amava. Me tornei pastor aos 30 anos. Não porque Deus me chamou, mas porque eu queria provar que estava certo e minha mãe estava errada. Fundei uma igreja pequena chamada Renascer em Verdade. Alugamos um salão comercial na periferia de Olinda. 15 cadeiras de plástico. Um púlpito de madeira compensada. Um microfone com chiado. E eu com toda a minha certeza arrogante, dediquei meus sermões a atacar católicos. Chamava a missa de teatro religioso. Dizia que Maria era apenas uma mulher comum. Afirmava que rezar o terço era feitiçaria disfarçada. Gritava do púlpito que imagens eram ídolos. Que padres eram enganadores. Que a Igreja Católica tinha desviado o cristianismo verdadeiro. Eu martelava essas ideias domingo após domingo. E as pessoas aplaudiam. Aplaudiam porque eu falava com convicção. Porque eu parecia saber do que estava falando. Minha esposa Regiane me suportava por obrigação. Ela tinha se convertido comigo, mas com o tempo começou a questionar minha obsessão. Adalberto, por que você não prega sobre amor? Por que tudo com você é guerra? Eu a silenciava dizendo que ela não entendia a gravidade do erro católico. Dizia que estava defendendo a verdade. Que amor sem verdade era sentimentalismo barato. Que Cristo veio trazer espada, não paz. Mas Cristo nunca pediu que eu fosse uma espada. Eu escolhi ser. Meu filho Enzo, de 15 anos, parou de frequentar a igreja. Ele me disse uma vez: "Pai, você não ama Deus."
Você só odeia católicos. Aquilo me enfureceu tanto que o proibi de sair de casa por uma semana. Tranquei o videogame dele no armário. Disse que ele estava sendo usado pelo diabo. Que juventude rebelde era a porta de entrada para a perdição. Regiane chorou naquele dia. Tentou me fazer ver que eu estava sendo injusto. Mas eu não ouvi. Nunca ouvia. Eu tinha um alvo principal, Padre Maurício, um sacerdote jovem que estava revitalizando a paróquia local. Ele organizava missas cheias. Fazia trabalhos com moradores de rua. Tinha uma rádio comunitária onde falava sobre fé e esperança. As pessoas o amavam. E eu odiava isso. Odiava que ele fosse mais amado que eu. Odiava que a igreja dele crescesse enquanto a minha esvaziava. Odiava que ele tivesse paz nos olhos enquanto eu só tinha raiva. Comecei a planejar invasões às missas dele. Sempre com o megafone. Sempre causando escândalo. Entrava durante a homilia, gritava versículos fora de contexto, acusava o padre de heresia. As pessoas me expulsavam. Eu saía me sentindo mártir. Postava sobre as invasões nas redes sociais. Meus seguidores me elogiavam. Diziam que eu era corajoso, que estava fazendo a obra de Deus. A invasão de Corpus Christi foi a 5ª. E seria a última. Mas eu não sabia disso naquela noite na delegacia. Eu só sabia que tinha feito algo grande. Algo que seria lembrado. Algo que provaria, finalmente, que eu estava certo. Passei a noite detido numa cela com mais 3 homens. Um deles tinha sido preso por roubo. Outro por briga de bar. O terceiro não falou porque estava ali. Ninguém conversou comigo. Eu fiquei no canto, com a Bíblia no colo, relendo as passagens que tinha gritado na igreja. Sentia o corpo dolorido. Os seguranças tinham me arrastado com força. Meu ombro direito latejava. Mas a dor física não importava. Eu me sentia vitorioso. Quando saí, no dia seguinte, Regiane estava esperando na porta da delegacia. Ela não estava sozinha. Minha cunhada Patrícia estava com ela. As duas tinham o rosto inchado de tanto chorar. Achei que estavam preocupadas comigo. Achei que vinham me consolar. Mas quando olhei nos olhos de Regiane, vi algo diferente. Não era preocupação. Era horror. Adalberto, ela disse, com a voz trêmula. Sua mãe teve um AVC. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Minha boca ficou seca. Meu coração disparou. Como assim? Quando? Durante a madrugada, Patrícia respondeu. Alguém filmou sua invasão na igreja e espalhou nas redes sociais. Sua mãe viu o vídeo. Ela viu você humilhando o padre Maurício. Viu você gritando contra tudo que ela acredita. E o coração dela não aguentou. Regiane segurou meu braço. Ela está no hospital. Estado grave. Os médicos disseram que o AVC foi severo. Metade do corpo paralisado. Ela mal consegue falar. Eu não conseguia processar. Não conseguia encaixar aquela informação na minha cabeça. Minha mãe. A mulher que me deu a luz. A mulher que rezava por mim todas as noites, mesmo depois que fugi de casa. A mulher que nunca desistiu de mim, mesmo quando eu desisti dela. Estava numa cama de hospital por minha causa. Eu preciso vê-la, eu disse. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ainda não, Regiane respondeu. Os médicos disseram que ela precisa de repouso absoluto. Qualquer emoção forte pode piorar o quadro. Voltamos para casa em silêncio. Patrícia dirigia. Regiane olhava pela janela. Eu sentado no banco de trás, com a Bíblia ainda na mão, tentando rezar e não conseguindo. As palavras não saíam. A garganta estava fechada. O peito apertado. Pela primeira vez em anos, eu não tinha o que dizer. Os 3 dias seguintes foram os piores da minha vida. Fiquei trancado em casa, sem dormir direito, sem comer direito, só esperando notícias do hospital. A igreja começou a me cobrar posicionamento. Queriam que eu continuasse as cruzadas. Diziam que o diabo estava tentando me derrubar usando a doença da minha mãe como arma. Que eu precisava ser forte. Que não podia recuar agora. Mas eu não conseguia. Não conseguia pensar em invasões. Não conseguia pensar em megafones. Só conseguia pensar na minha mãe deitada numa cama, com metade do corpo sem vida, sozinha, sem entender por que o filho dela tinha tanto ódio. Comecei a receber ameaças anônimas. Mensagens pelo WhatsApp. Comentários nas redes sociais. Pessoas me xingando. Dizendo que eu era um monstro.
Que eu tinha causado o AVC da minha própria mãe. Que Deus ia me julgar. Minha casa foi pichada com a frase: falso profeta. Alguém jogou pedras nas janelas durante a madrugada. Regiane teve medo. Enzo também. Mas eu não sentia medo. Sentia vergonha. No terceiro dia, os médicos liberaram visitas. Fui ao hospital com as pernas trêmulas. Entrei no quarto dela devagar, com medo de assustá-la. Ela estava deitada, com os olhos fechados, conectada a vários aparelhos. O som do monitor cardíaco era o único barulho. Me aproximei da cama. Segurei a mão dela. Ela abriu os olhos. E me olhou. Me olhou com uma expressão que nunca vou esquecer. Não era raiva. Era decepção profunda, misturada com uma tristeza que parecia não ter fim. Ela tentou falar, mas as palavras saíam embaralhadas. A boca torta, a língua presa. Ela fazia esforço. Lutava contra o próprio corpo para dizer algo. Consegui entender apenas uma frase: você matou minha fé em você. Aquilo me despedaçou. Caí de joelhos ao lado da cama, segurando a mão dela, chorando sem controle. Mãe, me perdoa. Me perdoa. Eu não queria isso. Eu não sabia. Eu não sabia. Ela não respondeu. Apenas fechou os olhos novamente. E uma lágrima desceu pelo rosto dela. Uma única lágrima, que disse mais que 1000 palavras. Saí do hospital destruído. Voltei para casa e não consegui entrar. Fiquei sentado no meio-fio, com a cabeça entre as mãos, tremendo. Regiane veio até mim. Sentou ao meu lado. Não disse nada. Apenas ficou ali. E eu senti, naquele momento, que estava perdendo tudo. Minha mãe. Minha esposa. Meu filho. Minha igreja. Minha identidade. Tudo desmoronando ao mesmo tempo. 2 semanas depois do AVC, Regiane me deixou. Ela levou Enzo e foi morar com a irmã em João Pessoa. A carta que ela deixou dizia: eu não reconheço mais o homem com quem casei. Você se transformou em ódio puro. Não quero que Enzo cresça achando que isso é cristianismo. Fiquei sozinho na casa pastoral. A casa que antes tinha risadas de criança, cheiro de comida no fogão, barulho de televisão ligada. Agora era só silêncio. Silêncio pesado. Silêncio que gritava todas as minhas falhas. Parei de pregar. A igreja esvaziou. Em 3 semanas, perdi 70% da congregação. As pessoas não queriam ser associadas ao pastor que causou o AVC da própria mãe. Elas sumiam aos poucos. Primeiro pararam de vir aos cultos. Depois pararam de atender minhas ligações. Depois me bloquearam nas redes sociais. Os poucos que ficaram eram os mais radicais. Aqueles que ainda achavam que eu estava certo. Que o problema não era minha intolerância, mas a fraqueza dos outros. Eles me procuravam com propostas de ações mais contundentes. Queriam que eu organizasse protestos maiores, que invadisse outras igrejas, que levasse a guerra adiante. Mas eu não tinha mais forças, não tinha mais vontade, não tinha mais nada. Comecei a beber. Eu, que tinha pregado contra vícios a vida inteira, que chamava álcool de porta de entrada para o inferno, agora passava as noites com uma garrafa de cachaça tentando apagar a vergonha. A primeira vez que comprei bebida foi constrangedor. Entrei no mercadinho de bairro, de capuz, olhando para os lados como se estivesse cometendo um crime. Peguei a garrafa mais barata da prateleira. Paguei em dinheiro. Escondi dentro da mochila. Bebi a primeira dose sentado no chão da cozinha, às 3 da manhã, com as luzes apagadas. A cachaça queimou a garganta. Me deu ânsia. Mas continuei bebendo. Porque a dor física era mais fácil de suportar que a dor da alma. Porque a tontura me fazia esquecer, mesmo que por algumas horas, o olhar da minha mãe quando disse que eu tinha matado a fé dela em mim. Uma noite, completamente bêbado, peguei a Bíblia que tinha usado na invasão e a joguei contra a parede. Gritei sozinho: se você existe, por que deixou isso acontecer? Eu estava defendendo você. A Bíblia bateu na parede e caiu aberta no chão. Fiquei olhando para ela, esperando alguma resposta, algum sinal, alguma voz trovejante vinda do céu. Mas não houve resposta. Apenas silêncio. O mesmo silêncio que me acompanhava havia semanas. Tentei visitar minha mãe no hospital novamente. Fui sem avisar. Entrei no quarto dela com um buquê de flores amarelas, as favoritas dela. Ela estava acordada, olhando pela janela.
Quando me viu, virou o rosto. Virou o rosto e começou a chorar. A enfermeira Dulce, que cuidava dela, me levou para o corredor. Seu filho, ela disse com gentileza, mas com firmeza, ela chora toda vez que alguém menciona seu nome. Talvez seja melhor você dar um tempo. Deixei as flores com a enfermeira e saí. Sentei no estacionamento do hospital e fiquei ali por horas, vendo pessoas entrarem e saírem. Famílias inteiras visitando seus entes queridos. Abraços, sorrisos, esperança. E eu ali, sozinho, sem ter para onde ir, sem ter com quem falar, sem ter o que fazer com o peso insuportável da culpa. A igreja Renascer em Verdade fechou as portas 2 meses após o AVC da minha mãe. Não porque eu decidi fechar, mas porque não tinha mais congregação. Não tinha mais dinheiro para pagar o aluguel. Não tinha mais razão de existir. No último culto, apenas 4 pessoas apareceram. Eu subi no púlpito sem saber o que pregar. Abri a Bíblia aleatoriamente. Caiu em Lucas, capítulo 6, versículo 37. Não julguem, e vocês não serão julgados. Não condenem, e não serão condenados. Li o versículo em voz alta. E pela primeira vez, realmente ouvi o que estava escrito. Não julguem. Não condenem. Eu tinha passado 14 anos fazendo exatamente o oposto. 14 anos julgando, condenando, apontando erros, gritando verdades que eu achava absolutas. E no fim, a única coisa que consegui foi destruir a mim mesmo e as pessoas que eu amava. Fechei a Bíblia. Olhei para as 4 pessoas sentadas nas cadeiras de plástico. Desculpem, eu disse. Eu não tenho nada para dizer hoje. E desci do púlpito. Saí pela porta lateral. Nunca mais voltei. 1 mês e meio após o AVC, não aguentei mais. Saí de casa sem rumo, às 4 da manhã, caminhando pelas ruas de Olinda. O ar estava frio. As ruas vazias. Apenas alguns cachorros de rua me acompanhavam por quarteirões antes de desistirem. Eu não tinha destino. Só precisava andar. Andar até cansar. Até não sentir mais nada. Sem perceber, acabei na frente da Igreja do Rosário. A mesma que eu tinha profanado. A mesma onde gritei no megafone. A mesma de onde fui arrastado por seguranças. Parei na calçada e olhei para a fachada. A porta estava entreaberta. Alguém tinha acabado de sair da missa das 5. Uma senhora idosa, de véu na cabeça, desceu os degraus devagar, se benzendo. Fiquei ali parado por alguns minutos, pensando se deveria entrar, pensando se tinha coragem, pensando se Deus, se ele existisse, me deixaria pisar naquele chão sagrado depois de tudo que fiz. Mas entrei. Empurrei a porta de madeira pesada e entrei. A igreja estava vazia. Apenas algumas velas acesas no altar lateral. O cheiro de incenso ainda pairava no ar. As imagens olhavam para mim. Nossa Senhora, São José, o Sagrado Coração. Imagens que eu tinha chamado de ídolos. Imagens que eu tinha dito que afastavam as pessoas de Deus. Sentei no mesmo banco onde tinha gritado com o megafone. Olhei para o altar, para a custódia que o padre Maurício erguia naquele dia. E pela primeira vez em anos, não senti raiva. Senti vergonha. Vergonha profunda. Vergonha que queimava por dentro. Comecei a chorar. Não era choro silencioso. Era um choro alto, desesperado, que saía do fundo do peito. Soluços que me dobravam ao meio. Lágrimas que molhavam o banco de madeira. Eu não estava orando. Não sabia orar. Estava apenas soltando anos de ódio acumulado. Anos de orgulho. Anos de certeza arrogante. Estava deixando tudo sair, como pus vazando de uma ferida aberta. Foi quando o padre Maurício apareceu. Ele vinha da sacristia, carregando uma caixa de velas. Me viu ali, destruído, e parou. Nossos olhares se cruzaram. Eu esperei que ele me expulsasse, que chamasse a polícia novamente, que gritasse comigo como eu gritei com ele. Mas ele apenas colocou a caixa no chão e se aproximou. Sentou no banco ao meu lado. Não disse nada. Apenas ficou ali. Fiquei em silêncio por muito tempo, tentando parar de chorar e não conseguindo, limpando o rosto com as mãos e vendo novas lágrimas caírem. Finalmente disse: eu destruí minha família. Eu quase matei minha mãe. Tudo porque eu queria estar certo. Padre Maurício ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu algo que me quebrou ainda mais. Adalberto,
Deus não precisa que você esteja certo. Ele precisa que você esteja aberto. Aberto. Aquela palavra ecoou dentro de mim. Ressoou fundo. Porque eu nunca estive aberto. Nunca estive disposto a ouvir. Nunca considerei que podia estar errado. Vivi blindado pela minha própria certeza. E essa blindagem me isolou de tudo. De Deus. Das pessoas. Da verdade. Eu não sei como voltar, eu disse. Não sei como consertar o que quebrei. Ninguém sabe, ele respondeu. A gente só caminha. Um passo de cada vez. E confia que Deus está caminhando junto. Ele ficou ali comigo até o sol nascer. Não pregou. Não me deu versículos bíblicos. Não tentou me converter. Apenas ficou. E aquela presença silenciosa foi a coisa mais próxima de Deus que senti em toda a minha vida. Quando saí da igreja, às 7 da manhã, o mundo parecia diferente. As cores mais vivas. O ar mais leve. Eu ainda carregava a culpa. Ainda carregava a dor. Mas carregava também uma pequena centelha de esperança. Pequena como a chama de uma vela. Mas suficiente para iluminar o primeiro passo. Padre Maurício me convidou para acompanhá-lo numa visita que fazia semanalmente ao hospital. Era domingo de manhã. Ele passou na minha casa sem avisar, bateu na porta, e quando abri, disse apenas: "Vamos." Eu não perguntei para onde. Só vesti uma camisa limpa e fui. No caminho, ele me contou que visitava pacientes que não tinham família. Pessoas abandonadas. Pessoas que passavam semanas internadas sem receber uma única visita. Ele levava flores, conversava, rezava com elas. Às vezes apenas ficava ali, segurando a mão de alguém que estava morrendo sozinho. "É pouco", ele disse, "mas é o que posso fazer." Quando chegamos na ala de recuperação, meu coração começou a bater mais rápido. Algo me dizia que aquela visita seria diferente. Padre Maurício parou na frente de um quarto, bateu levemente na porta e entrou. Eu o segui. E quando olhei para a cama, o mundo parou. Era minha mãe. Ela estava sentada, apoiada em travesseiros, com o lado esquerdo do corpo ainda imóvel, mas olhar mais vivo do que na última vez que a vi. Padre Maurício não sabia que Joelma era minha mãe. Foi só quando entramos no quarto e ela nos viu juntos que tudo se conectou. Os olhos dela se arregalaram. A boca se abriu. E ela começou a chorar. Mas não era choro de tristeza. Era um choro de alívio. De surpresa. De algo que parecia milagre. Padre Maurício ficou em silêncio, olhando de mim para ela, entendendo tudo sem precisar de palavras. Ele colocou a mão no meu ombro e disse para minha mãe: "Dona Joelma, seu filho veio em busca de paz." Minha mãe tentou falar. As palavras ainda saíam com dificuldade, mas consegui entender: "Meu menino, meu menino." Me aproximei da cama. Ajoelhei ao lado dela. Segurei a mão que ainda funcionava. "Mãe, me perdoa. Me perdoa por tudo. Por ter fugido. Por ter te rejeitado. Por ter atacado o que você ama. Por ter causado isso em você. Me perdoa." Ela apertou minha mão. Apertou com uma força que não parecia possível para alguém em recuperação. E disse, palavra por palavra, com esforço gigante: "Eu nunca parei de rezar por você." Aquilo me destruiu. Me destruiu e me reconstruiu ao mesmo tempo. Porque percebi que durante todos esses anos, enquanto eu pregava contra ela, enquanto eu atacava tudo que ela acreditava, ela estava de joelhos rezando por mim, intercedendo por mim, pedindo a Deus que me trouxesse de volta. E Deus ouviu. Deus esperou o tempo certo. Esperou eu bater no fundo do poço. Esperou eu me esvaziar de todo o meu orgulho, para então me trazer de volta. Padre Maurício fez algo que nunca vou esquecer. Ele tirou um terço do bolso. O mesmo tipo de terço que eu tinha chamado de feitiçaria. O mesmo que eu tinha zombado do púlpito. Ele o colocou na minha mão e disse: "Reze comigo. Se não souber as palavras, apenas repita." E ele começou: "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." Eu repeti, com a voz tremendo, com lágrimas caindo, com minha mãe segurando minha mão. "Creio em Deus Pai Todo-Poderoso." Eu repeti, tropeçando nas palavras, mas continuando: "Ave Maria, cheia de graça." Eu repeti, sentindo cada palavra pesar na língua, mas também sentindo algo se soltar dentro de mim. Rezamos o terço inteiro ali, os três. Minha mãe com a voz fraca mas firme.
Padre Maurício conduzindo. Eu repetindo, aprendendo, me abrindo para algo que antes rejeitava com tanta violência. E a cada Ave Maria, a cada Pai Nosso, eu sentia o ódio diminuir. Sentia a raiva se dissolver. Sentia a armadura que eu construía ao redor do meu coração rachar e cair em pedaços. Quando chegamos na última Ave Maria, minha mãe segurou minha mão com as duas. Mesmo com o lado paralisado, ela fez esforço para levantar a outra mão e colocar sobre a minha. Ela olhou nos meus olhos e disse: "Bem-vindo, de volta, filho." Saí do hospital completamente transformado. Não era uma transformação completa. Não era uma cura instantânea. Mas era o começo. O primeiro passo de uma caminhada longa. Padre Maurício me ofereceu carona, mas pedi para ir andando. Precisava processar. Precisava sentir. Precisava deixar aquela experiência se assentar dentro de mim. Naquela noite, tive um sonho. Um sonho tão vívido que quando acordei, não tinha certeza se era sonho ou realidade. Vi uma mulher vestida de branco, parada ao lado da cama da minha mãe no hospital. Ela não tinha rosto definido, mas irradiava uma luz suave. Uma luz que não machucava os olhos. Ela colocou a mão sobre o coração de Joelma. E quando tirou a mão, o coração estava inteiro, brilhando, pulsando com vida. A mulher se virou para mim, ainda sem rosto, mas senti que ela sorria. Ela estendeu a mão, como se estivesse me convidando para algo. Tentei me aproximar, mas acordei. Acordei às 3 da manhã, coberto de suor, com o coração batendo forte. Mas não era medo. Era uma certeza estranha. Uma certeza que não conseguia explicar, mas que sentia no fundo do peito. Minha mãe ia melhorar. E ela melhorou. 3 semanas depois do dia que rezamos juntos, os médicos disseram que a recuperação dela estava acima do esperado. Ela voltou a falar com mais claridade. As palavras ainda saíam devagar, mas formavam frases completas. Começou a mover o lado paralisado. Primeiro os dedos, depois a mão, depois o braço. A fisioterapeuta Andressa disse: "Nunca vi alguém com AVC tão severo recuperar tão rápido. Sua mãe tem uma força de vontade impressionante." Mas eu sabia que não era só força de vontade. Era algo maior. Algo que não cabia em explicações médicas. Algo que eu antes chamaria de coincidência, mas que agora reconhecia como graça. Passei 6 meses frequentando a igreja católica sem dizer nada. Apenas observando. Sentava no último banco. Chegava atrasado. Saía antes do final. Não queria chamar atenção. Não queria que as pessoas lembrassem de quem eu era. Do que eu fiz. Apenas queria estar ali. Sentir. Aprender. Observava as pessoas rezando. A maneira como fechavam os olhos durante o Pai Nosso. A maneira como se ajoelhavam durante a consagração. A maneira como recebiam a comunhão, com as mãos estendidas ou a boca aberta, com reverência. Tudo que antes me causava repulsa agora me causava curiosidade. E depois, respeito. Padre Maurício nunca me pressionou. Nunca me perguntou quando eu ia me converter oficialmente. Nunca me cobrou explicações. Apenas me acolheu. Às vezes, depois da missa, ele vinha até mim, colocava a mão no meu ombro, e dizia: "Que bom te ver aqui, Adalberto." E isso era suficiente. Comecei a trabalhar como voluntário na Pastoral da Saúde, visitando doentes com ele, levando flores, conversando com pessoas abandonadas, rezando com quem pedia. No começo, era estranho. Estranho segurar a mão de um desconhecido moribundo. Estranho rezar orações que ainda não decorei completamente. Mas com o tempo, se tornou natural. Se tornou necessário. Um dia, visitamos um senhor de 82 anos chamado Severino. Sim, o mesmo nome do meu pai. Ele estava no estágio final de um câncer de pulmão. Não tinha família. Não tinha ninguém. Passou os últimos 3 meses sozinho naquele quarto de hospital, esperando a morte chegar. Quando entramos, ele estava olhando para o teto. Padre Maurício se apresentou. Eu fiquei mais atrás, segurando as flores. Severino virou a cabeça lentamente e olhou para mim. "Você parece com meu filho", ele disse. Ele fugiu de casa quando tinha 16 anos. Nunca mais voltou. Meu coração apertou. "Sinto muito", eu disse. "Eu também", ele respondeu. "Fui um pai terrível. Bebia. Batia na minha esposa. Xingava meu filho. Não sei onde ele está agora. Provavelmente me odeia.
E tem todo o direito. Me aproximei da cama. Coloquei as flores no criado mudo. Sentei na cadeira ao lado dele. O que você diria para ele se pudesse? Severino fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo rosto enrugado. Que eu sinto muito. Que eu estava errado. Que se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Que eu espero que ele tenha encontrado paz. Porque eu nunca encontrei. Segurei a mão dele. Mão fria. Mão fraca. Mão de um homem que estava morrendo carregando culpa. Ele te perdoa, eu disse. Tenho certeza que ele te perdoa. Severino abriu os olhos e me olhou. Como você sabe? Porque eu também fugi do meu pai. E eu o perdoei. Mesmo sem ele pedir. Porque carregar ódio dói mais do que perdoar. Padre Maurício rezou com Severino naquele dia. Eu fiquei segurando a mão dele. 3 dias depois, ele morreu. Morreu em paz. Morreu sabendo que seu filho, onde quer que estivesse, o tinha perdoado. Mesmo que eu não fosse realmente o filho dele, eu representei aquele perdão. E isso trouxe descanso para a alma dele. Procurei Regiane e Enzo. Não foi fácil. Passei 2 semanas juntando coragem antes de fazer a ligação. Toda vez que pegava o celular, minha mão tremia. Digitava o número, mas desligava antes de completar. Tinha medo da rejeição. Medo de ouvir um não definitivo. Medo de descobrir que tinha destruído tudo de forma irreparável. Uma noite, às 11 horas, depois de passar o dia inteiro visitando doentes com Padre Maurício, finalmente liguei. Quando finalmente liguei, foi Enzo quem atendeu. Alô? A voz dele tinha mudado. Estava mais grave. Mais adulta. Percebi quanto tempo tinha passado. Quanto tempo eu tinha desperdiçado. Quanto tempo meu filho cresceu sem mim por perto. Enzo é o pai. Silêncio do outro lado. Um silêncio longo, pesado, que me fez pensar que ele tinha desligado. Segurei o celular com força, esperando. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Mas então ouvi a respiração dele. Respiração irregular. Respiração de quem estava surpreso. Ou com raiva. Ou as duas coisas. Eu sei que não tenho direito de pedir nada. Continuei, com a voz tremendo. Mas preciso conversar com você e com sua mãe. Pessoalmente. Por favor. Só uma vez. Se depois vocês não quiserem mais me ver, eu aceito. Mas preciso olhar nos olhos de vocês e pedir perdão. Mais silêncio. Depois ouvi ele respirar fundo. Vou perguntar para ela. E desligou. Fiquei ali, parado, segurando o celular, sem saber se devia esperar um retorno ou se aquilo tinha sido uma despedida disfarçada. 3 dias depois, recebi uma mensagem de Regiane. Curta. Direta. Sábado. 3 da tarde. Café Aurora em João Pessoa. 1 hora. Só 1 hora. Respondi imediatamente. Estarei lá. Obrigado. Regiane aceitou me receber, mas tinha estabelecido condições. Limite de tempo. Território neutro. Marcamos num café em João Pessoa, longe de Olinda, longe das memórias ruins. Cheguei meia hora mais cedo. Pedi um café que esfriou na mesa porque minhas mãos tremiam demais para segurar a xícara. Ficava olhando para a porta. Cada pessoa que entrava, meu coração disparava. Cada vez que não eram eles, senti alívio e decepção ao mesmo tempo. Quando finalmente chegaram, 15 minutos depois das 3, meu coração quase saiu pela boca. Enzo estava maior. Muito maior. Mais alto que eu agora. Cabelo comprido até os ombros. Barba rala começando a crescer. Olheiras profundas. Mãos nos bolsos. Olhar desconfiado. Regiane estava diferente também. Mais magra. Muito mais magra. Cabelo cortado curto, na altura do queixo. Olhar cansado. Roupa simples. Nenhum sorriso. Eles se sentaram na minha frente sem abraçar. Sem cumprimentar. Apenas sentaram. O silêncio inicial foi insuportável. Eu não sabia como começar. Abri a boca algumas vezes, mas as palavras não saíam. Enzo olhava para qualquer lugar menos para mim. Regiane me encarava, esperando, cobrando, exigindo que eu justificasse aquele encontro. Respirei fundo. Eu sei que desculpas não consertam nada. Sei que palavras são fáceis. Sei que já falei muitas coisas e não cumpri. Mas preciso dizer mesmo assim, olhando nos olhos de vocês.
Eu errei. Errei profundamente. Errei com vocês. Errei comigo mesmo. Errei com Deus. Me transformei num homem cheio de ódio e chamei isso de fé. Destruí nossa família e chamei isso de missão divina. Quase matei minha mãe e achei que estava fazendo a obra de Deus. Enzo continuava olhando para a mesa. As mãos dele estavam fechadas em punhos. Regiane apenas me observava, com uma expressão que misturava dor e curiosidade. Continuei. Não estou pedindo que voltem. Não estou pedindo que me perdoem imediatamente. Não estou pedindo nada além de uma chance. Uma chance de mostrar que mudei. Uma chance de ser o pai que Enzo merece ter. O marido que você, Regiane, merecia ter tido desde o começo. Uma chance de provar que a mudança é real. Regiane cruzou os braços. Inclinou a cabeça levemente. E falou pela primeira vez, com a voz firme, mas controlada. Adalberto, eu passei os últimos meses com medo. Medo constante. Medo de você aparecer bêbado batendo na porta. Medo de você fazer outra loucura e arrastar Enzo para dentro dela. Medo de você manipular meu filho como manipulou sua congregação. Como eu sei que isso é real? Como eu sei que não é só mais uma fase? Mais um personagem que você está interpretando? A pergunta doeu. Mas era justa. Você não sabe, eu respondi, olhando diretamente nos olhos dela. Eu não posso provar com palavras. Já disse palavras bonitas antes e não significaram nada. Só posso provar com tempo. Com ações consistentes. Com mudanças reais e visíveis. Estou frequentando a Igreja Católica há 6 meses. A mesma que invadi. Estou trabalhando como voluntário na Pastoral da Saúde, visitando doentes toda semana. Estou visitando minha mãe 3 vezes por semana. Fechei a igreja que fundei. Pedi perdão publicamente nas redes sociais. Parei de beber completamente. Comecei a fazer terapia 2 vezes por semana. Mas sei que tudo isso são só palavras até que você veja com seus próprios olhos. Enzo finalmente levantou o olhar. Seus olhos estavam vermelhos. Você está indo na Igreja Católica, mas você odiava católicos. Você dizia que eles estavam todos perdidos, que iam para o inferno, que eram idólatras. Eu odiava porque tinha medo, eu disse, virando para olhar para ele. Medo de estar errado. Medo de admitir que passei anos pregando orgulho disfarçado de verdade. Medo de aceitar que Deus é infinitamente maior que minhas certezas. Medo de reconhecer que minha mãe sempre esteve mais perto de Deus do que eu, mesmo com toda a minha arrogância teológica. Ele ficou me olhando, tentando processar, tentando decidir se podia confiar. Seus olhos buscavam sinais de manipulação, de falsidade, de teatro. Então perguntou, com a voz embargada, e a avó? Como ela está de verdade? Melhorando, eu disse, e pela primeira vez senti um sorriso genuíno querer aparecer. Muito melhor do que os médicos esperavam. Os médicos chamam de milagre. Ela voltou a andar com apoio de bengala. Fala quase normalmente agora. Consegue fazer atividades do dia a dia. E me perdoou, Enzo. Não sei como. Não sei porquê. Não mereço. Mas ela me perdoou. Enzo começou a chorar. Não era choro de raiva. Não era choro de ressentimento. Era choro de alívio. De cansaço emocional. De um menino que carregou peso demais por tempo demais. Um menino que teve que ser adulto quando deveria ser apenas adolescente. Um menino que perdeu o pai para o fanatismo e agora via uma possibilidade, ainda frágil, ainda incerta, de talvez recuperá-lo. Ele se levantou. Deu a volta na mesa. E me abraçou. Me abraçou apertado, com força, como não abraçava há anos. Senti o corpo dele tremer. Ouvi os soluços abafados no meu ombro. E chorei também. Segurei meu filho como não segurava desde que ele era criança. Senti o peso dele, o cheiro dele, a presença dele. E agradeci a Deus por aquele momento. Regiane não se levantou. Ficou sentada, observando, limpando as próprias lágrimas discretamente. Mas estendeu a mão por cima da mesa. Segurei a mão dela. Ela disse, com a voz firme mas emocionada, vai demorar, Adalberto. Vai demorar muito para eu confiar de novo. A ferida é profunda. Mas estou disposta a tentar. Por ele. Pelo Enzo. E talvez, se tudo correr bem, um dia por nós também. É tudo que posso pedir, eu disse. É mais do que mereço. Passamos 3 horas naquele café.
Muito mais do que a hora combinada. A dona do café teve que pedir gentilmente que liberássemos a mesa porque tinha fila de espera. Conversamos sobre tudo. Eles contaram como estava a vida em João Pessoa. Enzo falou da escola nova, dos novos amigos, do professor de história que ele admirava. Regiane falou do emprego numa loja de roupas, das colegas de trabalho, da rotina simples mas honesta que construíram. Eu contei sobre as visitas ao hospital, sobre Padre Maurício e sua paciência infinita, sobre o Senhor Severino que morreu em paz depois que eu disse que o filho dele o perdoava. Foi a primeira conversa de verdade que tivemos em anos. Sem brigas, sem acusações, sem plateia. Apenas conversa honesta entre três pessoas machucadas tentando encontrar um caminho de volta. Quando nos despedimos no estacionamento, Enzo me abraçou de novo, mais longo dessa vez. Ele disse no meu ouvido: "Pai, eu nunca parei de amar você. Só parei de reconhecer você. Tinha medo do homem que você tinha se tornado." Eu também me perdi, eu disse, segurando o rosto dele com as duas mãos. Mas estou voltando. Um passo de cada vez. E você não precisa ter medo de mim nunca mais. Prometo. Fechei oficialmente a Igreja Renascer em Verdade 3 meses depois do encontro com Regiane e Enzo. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Aquele lugar representava tudo de errado que eu tinha sido. Cada cadeira de plástico carregava memórias de sermões cheios de ódio. Cada parede tinha ecoado minhas acusações. Aquele púlpito tinha sido meu trono de arrogância. Fiz um comunicado nas redes sociais. Passei uma semana escrevendo e reescrevendo. Queria ser honesto sem ser dramático. Queria assumir responsabilidade sem parecer que buscava atenção. No final, publiquei um texto longo onde admiti meus erros ponto por ponto. Pedi perdão para os católicos que ofendi, não de forma genérica, mas específica. Pedi perdão para Padre Maurício publicamente. Pedi perdão para minha congregação por tê-los conduzido pelo caminho do ódio disfarçado de zelo religioso. Reconheci que usei a Bíblia como arma, que confundi fanatismo com fé, que minha intolerância quase matou minha própria mãe. As reações foram mistas e intensas. Alguns me parabenizaram pela coragem. Disseram que meu texto os ajudou a reconhecer os próprios erros. Outros me chamaram de traidor da fé verdadeira, de apóstata, de vendido para Roma. Diziam que o diabo tinha me enganado, que Nossa Senhora era idolatria e eu tinha caído na armadilha do engano, que eu ia arder no inferno, que estava levando pessoas para a perdição. Recebi mensagens ameaçadoras. Algumas pessoas juraram orar pela minha libertação espiritual. Bloqueei os comentários depois de 2 dias. Arquivei as mensagens de ódio numa pasta que nunca mais abri, porque aprendi algo fundamental. Não consigo controlar como as pessoas reagem. Não consigo controlar como interpretam minha mudança. Só consigo controlar como eu ajo. E eu escolhi agir com humildade, com honestidade brutal, com arrependimento verdadeiro e público. Padre Maurício me aconselhou durante esse processo. Adalberto, ele disse numa de nossas conversas, você vai receber críticas dos 2 lados. Os evangélicos vão te chamar de traidor. Alguns católicos vão duvidar da sua sinceridade. É o preço de ter vivido nos extremos. Mas não deixe que isso te desvie. Você não está fazendo isso para agradar ninguém. Está fazendo porque é o certo. Pedi perdão publicamente para todas as pessoas que ofendi. Não foi um pedido genérico. Fui específico. Gravei um vídeo de 40 minutos onde contei minha história completa. Desde a infância violenta, a fuga de casa, a conversão distorcida, a construção de uma identidade baseada em oposição, a invasão da igreja, o AVC da minha mãe, a noite na igreja vazia, o terço rezado no hospital, a transformação lenta, dolorosa e ainda em andamento. Mostrei vulnerabilidade real. Chorei no vídeo. Não foi choro performático. Foi choro genuíno de alguém revivendo suas maiores vergonhas publicamente. Contei sobre as noites bêbado no chão da cozinha. Sobre jogar a Bíblia contra a parede. Sobre querer desistir de tudo. Sobre o olhar devastado da minha mãe quando disse que eu tinha matado a fé dela em mim. O vídeo viralizou de uma forma que não esperava. Mais de 2,5 milhões de visualizações em 10 dias. Milhares de comentários. Centenas de compartilhamentos. Foi parar em portais de notícia. Programas de rádio comentaram. Alguns podcasts cristãos me convidaram para entrevistas, mas recusei.
Ainda não estava pronto para aquilo. Os comentários eram um espelho da divisão que eu mesmo ajudei a criar. Alguns eram cruéis e acusatórios. Diziam que eu estava mentindo, que era estratégia de marketing para conseguir seguidores, que eu queria atenção e fama, que estava sendo pago pela Igreja Católica para fazer propaganda, que tudo não passava de teatro bem ensaiado. Mas muitos comentários eram diferentes, profundamente diferentes. Pessoas dizendo que se identificaram com partes da minha história, que também carregavam ódio religioso e não sabiam como lidar com isso, que também tinham machucado pessoas em nome de Deus, que também foram machucadas por líderes religiosos intolerantes, que minha história deu coragem para eles buscarem mudança, para eles pedirem perdão, para eles reconhecerem que estavam no caminho errado. Um homem chamado Roberto me escreveu uma mensagem que guardo até hoje. Ele disse que tinha planejado invadir uma missa católica no domingo seguinte. Tinha comprado um megafone. Tinha preparado um discurso de 15 minutos atacando a doutrina católica. Estava convencido de que faria a obra de Deus. Mas no sábado à noite, viu meu vídeo. Assistiu até o final. Chorou. Passou a noite sem dormir refletindo. No domingo de manhã, em vez de invadir a missa, devolveu o megafone na loja. Foi à igreja. Sentou no último banco. Observou. E chorou novamente. Você me salvou de me tornar você. Ele escreveu. Me salvou de destruir minha vida e a vida de pessoas inocentes. Me salvou de causar na minha família a mesma dor que você causou na sua. Obrigado por ter coragem de expor suas feridas. Aquela mensagem me fez chorar. Chorei sozinho no quarto, lendo e relendo, porque percebi algo profundo. Minha dor não foi em vão. Meu erro público não foi em vão. Minha vergonha exposta não foi em vão. Se pelo menos uma pessoa evitou cometer os mesmos erros que cometi, se pelo menos uma família foi poupada da dor que causei na minha, então valeu a pena. Valeu a pena expor minhas feridas mais profundas. Recebi mais de 300 mensagens parecidas nos meses seguintes. Pessoas agradecendo. Pessoas compartilhando suas próprias histórias de fanatismo e arrependimento. Pessoas pedindo conselhos sobre como reconstruir relacionamentos destruídos por intolerância religiosa. Tentei responder todas. Algumas vezes não tinha resposta, apenas oferecia escuta. Outras vezes compartilhava o que tinha aprendido com o Padre Maurício e com minha própria terapia. Minha mãe voltou para casa 6 meses após o AVC. A recuperação dela continuava surpreendendo os médicos. Ela ainda tinha sequelas visíveis. O lado esquerdo do corpo era mais fraco. Andava com bengala, passos curtos e cuidadosos. Falava mais devagar, escolhendo as palavras com cuidado. A mão esquerda tinha movimentos limitados. Mas estava viva. Estava em casa. Estava em paz de uma forma que eu nunca tinha visto antes. A casa dela ficou cheia de vida novamente. Vizinhas vinham visitá-la toda a tarde. Traziam bolos, biscoitos, conversas. A comunidade da paróquia se mobilizou para ajudar. Montaram uma escala de voluntários para fazer compras, limpar a casa, acompanhá-la em consultas médicas. Padre Maurício ia jantar lá uma vez por semana. Enzo começou a visitá-la aos fins de semana. Toda sexta-tarde, sem falhar, eu ia buscá-la para irmos juntos à missa. Virou nosso ritual sagrado. Chegava às 4:30. Ela já estava arrumada, esperando. Colocava o vestido azul que usava nas festas de igreja. Prendia o cabelo branco com um grampo de pérola que ganhei dela no Dia das Mães. Pegava o terço de madeira da gaveta. O mesmo terço que meu pai tinha arrancado da mão dela naquela noite terrível. O mesmo terço que tinha sobrevivido a décadas de orações. No caminho para a igreja, ela segurava meu braço. Andávamos devagar, respeitando as limitações do corpo dela. Às vezes parava para descansar, apoiando-se mais no meu braço. Mas nunca reclamava. Apenas sorria. Um sorriso pequeno, discreto, mas genuíno. Um sorriso que dizia sem palavras: estamos juntos de novo. Isso é tudo que importa. Sentávamos sempre no mesmo lugar. Terceiro banco do lado direito. Ela gostava de ficar perto da imagem de Nossa Senhora das Graças. Dizia que aquela imagem específica tinha algo especial. Ela cuidou de você quando eu não podia. Minha mãe me disse uma vez, com a voz emocionada. Ela te trouxe de volta para mim. Eu pedi tanto. Rezei tanto. E ela ouviu. Durante a missa, eu observava tudo com olhos completamente novos.
A liturgia que antes me parecia teatro vazio agora tinha profundidade rica. As orações decoradas que antes me pareciam repetições sem sentido agora tinham peso histórico e teológico. O silêncio reverente que antes me incomodava profundamente agora me acalmava e me centralizava. Os gestos simbólicos que eu zombava agora me comunicavam verdades que palavras sozinhas não conseguem expressar. Quando o padre Maurício erguia a custódia durante a consagração, minha mãe apertava minha mão. Toda vez. Sem falhar. Mesmo quando suas mãos estavam doloridas pela artrite. Como se estivesse dizendo sem palavras: olha, filho, está vendo? Ele está aqui. Bem aqui. No meio de nós. No meio dessa comunidade. No meio dessa fé simples que você tentou destruir mas que sobreviveu. E eu via. Não com os olhos físicos. Não com compreensão teológica completa. Mas com algo mais profundo. Via presença real. Via amor concreto. Via mistério que não precisa ser totalmente explicado para ser verdadeiro. Via algo que todas minhas certezas arrogantes nunca conseguiram capturar. Porque Deus é sempre maior que nossas caixinhas doutrinárias. Você já se sentiu assim também? Como se finalmente entendesse algo que sempre esteve bem na sua frente, mas você estava cego demais, ocupado demais, arrogante demais para realmente ver. 1 ano e meio depois da invasão, Padre Maurício me convidou para dar um testemunho durante a missa dominical. Fiquei completamente paralisado quando ele fez o convite. Estávamos tomando café depois de uma visita ao hospital. Ele me olhou com aquele jeito calmo dele e disse: Adalberto, acho que chegou a hora de você compartilhar sua história com a comunidade. Eu? Falar na frente de todos? Padre, as pessoas me odeiam. Elas lembram perfeitamente do que fiz. Lembram dos gritos, do megafone, do escândalo. Como vou subir naquele altar? Exatamente por isso, ele respondeu com tranquilidade. Porque elas precisam ver que Deus transforma de verdade. Que misericórdia é real e concreta. Que ninguém está longe demais para voltar. Que nenhum erro é grande demais para a graça de Deus. E se elas me vaiarem? Se me expulsarem como eu merecia ter sido expulso naquele dia? Padre Maurício sorriu levemente. Então será uma lição de humildade que você precisa aprender. Mas confio na minha comunidade. Eles viram sua mudança. Viram você servindo calado. Viram você frequentando humildemente. Está na hora de dar voz à sua transformação. Passei 2 semanas escrevendo e reescrevendo o que ia dizer. Enchia páginas e páginas com tentativas de resumir tudo o que vivi. Mas rasguei papel atrás de papel. Nada parecia certo. Nada parecia suficiente. Nada capturava a profundidade do buraco onde estive e a altura da graça que me resgatou. Como resumir uma transformação tão radical em alguns minutos? Como explicar algo que eu mesmo ainda estava processando diariamente? Como traduzir em palavras uma experiência que transcende linguagem? No final, depois de rasgar a 15ª versão, decidi abandonar o roteiro. Decidi falar do coração. Sem papel. Sem ensaio decorado. Apenas verdade crua, honesta, dolorosa. Se ia fazer aquilo, tinha que ser autêntico. Tinha que ser real. Tinha que ser vulnerável de verdade. Quando cheguei à igreja naquele domingo, minhas pernas tremiam visivelmente. Tive que segurar no banco para não cambalear. Sentei ao lado da minha mãe no banco de sempre. Ela percebeu meu nervosismo. Segurou minha mão com força surpreendente e disse baixinho: Não tenha medo, filho. Apenas seja sincero. Deus fala através da sinceridade, não através da eloquência. A missa começou normalmente. Padre Maurício celebrou com a tranquilidade habitual dele. Cantamos. Rezamos. Durante a liturgia da palavra, ele fez uma homilia breve sobre o filho pródigo. Sobre o pai que espera na varanda. Sobre o abraço que vem antes das explicações. Sobre a festa que celebra o retorno, não a moralidade do que partiu. Então ele me chamou. Hoje temos conosco alguém que viveu essa parábola na própria carne. Convido Adalberto para compartilhar seu testemunho conosco. Levantei devagar. Minha mãe apertou minha mão uma última vez antes de soltar. Caminhei até o altar com passos inseguros. Sentia todas as pessoas olhando para mim. Reconheci alguns rostos. A senhora idosa que chorou durante a invasão estava na 2ª fileira. O homem que tentou me empurrar para fora estava nos fundos. Outras pessoas que não conhecia pessoalmente, mas que certamente conheciam minha história. Alguns olhavam com curiosidade genuína.
outros com desconfiança visível, alguns poucos com perdão já estampado nos olhos. Fiquei em frente ao microfone. Segurei nas bordas do púlpito para as mãos pararem de tremer. Respirei fundo 3 vezes. Olhei para o crucifixo pendurado acima do altar. E comecei. Meu nome é Adalberto. Há 1 ano e meio, eu invadi esta igreja durante a missa de Corpus Christi. Entrei por aquela porta lateral. Apontei. Gritei no megafone. Acusei o padre Maurício de enganar vocês. Chamei a Eucaristia de mentira. Ofendi vocês. Ofendi suas crenças. Ofendi tudo que é sagrado para esta comunidade. Ofendi Deus. E achei que estava defendendo a verdade. Mas estava apenas alimentando meu orgulho doentio. Meu ódio disfarçado de zelo. Minha necessidade patológica de estar certo a qualquer custo. Fiz uma pausa. Vi algumas pessoas se inclinarem para a frente, atentas. Engoli seco. Continuei. Naquela noite, fui preso. Passei horas numa cela me sentindo mártir. No dia seguinte, descobri que minha voz falhou. Respirei fundo. Descobri que minha mãe tinha sofrido um AVC severo. Os médicos disseram que foi o choque emocional de me ver fazendo aquilo. De ver o vídeo da invasão espalhado nas redes sociais. De ver seu filho destruindo tudo que ela construiu de fé durante toda a vida. O coração dela não aguentou. Ela quase morreu por minha causa. Ouvi alguns suspiros na igreja. Vi lágrimas em alguns rostos. Minha mãe chorava abertamente, mas sorria ao mesmo tempo. Continuei, agora com a voz mais firme. Perdi tudo depois disso. Minha família me deixou, e com todo direito. Perdi minha igreja. Perdi minha identidade. Perdi meu propósito distorcido. Comecei a beber para esquecer. Pensei seriamente em desistir de tudo. Mas Deus não desistiu de mim. Mesmo quando eu gritava contra Ele. Mesmo quando eu usava a Bíblia como arma de guerra. Mesmo quando eu estava completamente cego pelo ódio religioso. Ele esperou pacientemente. Esperou eu cair no fundo do poço. Esperou eu me esvaziar completamente do meu orgulho. Para então poder me levantar. Olhei diretamente para Padre Maurício. Este homem aqui, que eu ataquei publicamente, que eu humilhei na frente de todos vocês, que eu acusei de ser falso profeta, me acolheu quando eu não merecia acolhida. Me ensinou através de ações o que é misericórdia real. Me mostrou que Deus não precisa de defensores agressivos que promovem guerras religiosas. Deus precisa de pessoas abertas. Pessoas humildes. Pessoas dispostas a amar mesmo quando não entendem completamente tudo. Olhei para minha mãe. Ela limpava as lágrimas com um lenço bordado. Essa mulher extraordinária, que eu quase matei com minha intolerância cega, me perdoou de uma forma que ainda não consigo compreender totalmente. Ela rezou por mim todos os dias da vida dela. Todos. Mesmo quando eu zombava cruelmente das orações dela. Mesmo quando eu chamava a fé dela de superstição. Mesmo quando eu dizia que ela estava no caminho errado. Ela nunca desistiu de mim. E hoje, estamos aqui juntos. Rezando juntos. Acreditando juntos. Caminhando juntos. Minha voz começou a falhar novamente. Senti lágrimas descerem pelo meu rosto, mas não as limpei. Eu não vim aqui pedir que esqueçam o que fiz. Isso seria injusto e irrealista. A memória existe por um motivo. Vim pedir perdão verdadeiro. Perdão que dói. Perdão que custa. Perdão que exige humildade profunda. E vim dizer algo que aprendi de forma dolorosa. Se Deus conseguiu transformar alguém como eu, alguém tão cheio de ódio e arrogância, Ele consegue transformar absolutamente qualquer pessoa. Fiz uma última pausa longa. Olhei para todos os presentes. Eu ainda sou Adalberto. Carrego esse nome. Carrego essa história. Carrego essa vergonha pública. Mas agora sou um homem que finalmente entendeu algo fundamental. A misericórdia não é fraqueza moral. A misericórdia é a única força verdadeira que realmente reconstrói o que o ódio sistematicamente destrói. Obrigado por me escutarem. E obrigado, do fundo do coração, por me receberem de volta. O silêncio na igreja foi profundo e prolongado. Ninguém se mexeu. Ninguém tossiu. Era como se todos estivessem processando coletivamente o que acabaram de ouvir. Então, lentamente, começando dos fundos da igreja, uma pessoa começou a aplaudir. Depois outra se juntou. Depois outra. Em poucos segundos, a igreja inteira aplaudia. Não era aplauso de show ou performance.
Era aplauso de reconhecimento mútuo, de comunhão profunda, de pessoas que também carregavam suas próprias feridas e viram esperança tangível na minha história. A senhora idosa que chorou durante a invasão se levantou lentamente, apoiando-se no banco. Caminhou até mim com passos trêmulos. Seus olhos ainda tinham lágrimas, mas também tinham algo mais: perdão completo. Ela abriu os braços e me abraçou. Apenas me abraçou apertado, sem dizer absolutamente nada. E aquele abraço silencioso disse mais que 1000 palavras poderiam dizer. Disse: bem-vindo de volta. Você é um de nós agora. Regiane e Enzo voltaram para Olinda 8 meses depois do meu testemunho público na igreja. A decisão não foi súbita ou impulsiva. Foi resultado de meses de reconstrução cuidadosa, de visitas progressivamente mais longas, de conversas progressivamente mais profundas, de confiança sendo reconstruída tijolo por tijolo, palavra por palavra, ação consistente por ação consistente. Não voltamos a morar juntos imediatamente. Isso teria sido precipitado e potencialmente destrutivo. Eles alugaram uma casa pequena perto da minha mãe, a 3 quarteirões de distância. 2 quartos, sala e cozinha compactas. Simples, mas aconchegante. Começamos nossa reconstrução devagar e intencionalmente. Jantares uma vez por semana, sempre com horário marcado e respeitado. Passeios com Enzo aos domingos à tarde. Cinema, parque, sorvete, conversas. Conversas longas e genuínas onde eu finalmente aprendi a ouvir mais do que falar. Onde aprendi que silêncio pode ser mais poderoso que sermões. Regiane impôs limites claros e não negociáveis desde o início. Sentamos na sala da casa nova dela numa tarde de sábado para estabelecer as regras de engajamento. Adalberto, ela disse com voz firme mas não agressiva, nada de pregar para mim. Nada de tentar me controlar ou dizer como devo viver. Nada de achar que sabe o que é melhor para mim ou para o Enzo. Nada de manipulação emocional. Nada de usar Deus como desculpa para comportamentos tóxicos. Se você voltar a ser aquele homem controlador e intolerante, se eu perceber um único sinal daquele padrão antigo, eu vou embora imediatamente. E dessa vez, não haverá terceira chance. Ficou claro? Completamente claro, respondi, olhando diretamente nos olhos dela. E são termos mais que justos. São termos necessários. Você tem todo o direito de estabelecer esses limites. Eu quebrei sua confiança de forma devastadora. A responsabilidade de reconstruí-la é inteiramente minha. Aceitei os termos sem resistência ou negociação, porque eram absolutamente justos e necessários. Porque eu precisava provar, não com palavras bonitas que já tinha usado antes sem significado real, mas com ações diárias consistentes ao longo do tempo, que a mudança era profunda e permanente. Que não era fase passageira. Que não era manipulação elaborada. Que era transformação genuína de caráter. Comecei a fazer terapia intensiva. 2 sessões por semana com uma psicóloga chamada doutora Helena, especializada em trauma religioso e reconstrução de identidade. Foram sessões brutalmente honestas. Ela não me poupava. Apontava padrões de pensamento distorcidos que eu nem percebia. Me ajudava a identificar gatilhos emocionais. Me ensinava técnicas de regulação emocional. Me guiava através de desconstrução de crenças tóxicas que eu internalizei ao longo de décadas. Aprendi a identificar quando o orgulho estava tentando voltar pela porta dos fundos. Quando eu começava a pensar que sabia melhor que outros. Quando eu queria impor minha opinião como verdade absoluta. Aprendi sinais de alerta no meu próprio corpo. Tensão na mandíbula, punhos cerrados, respiração acelerada. Aprendi a pausar, respirar, refletir antes de reagir. Aprendi a pedir ajuda quando sentia que estava escorregando de volta para padrões antigos. Liguei para Padre Maurício diversas vezes em momentos de crise. Uma vez, quase entrei numa discussão online sobre teologia. Senti a velha raiva subindo. Parei. Fechei o computador. Liguei para ele. Padre, estou sentindo vontade de brigar. De provar que estou certo. Preciso de ajuda. Ele conversou comigo por 1 hora até eu me acalmar. Enzo voltou a me chamar de pai. Não foi imediato. No começo, era Adalberto. Formal. Distante. Seguro. Depois virou pai ocasionalmente, em momentos de descuido emocional. Depois começou a usar pai mais frequentemente. Até que um dia, naturalmente, voltou a ser pai o tempo todo. E cada vez que ele dizia essa palavra,
Meu coração se enchia de uma gratidão indescritível. Gratidão por uma segunda chance que não merecia, mas que recebi pela graça de Deus e pela generosidade do meu filho. Desenvolvemos rituais próprios. Todo domingo à tarde, só nós dois, íamos comer pizza na pizzaria que ele gostava. Conversávamos sobre tudo: escola, amigos, garotas que ele gostava, dúvidas sobre futuro, sobre fé, sobre mágoas que ainda carregava. Eu apenas ouvia. Não corrigia. Não pregava. Não dava conselhos não solicitados. Apenas estava presente. Apenas amava sem condições. Minha mãe melhorou ainda mais com o tempo. 1 ano e meio após o AVC, ela já andava sem bengala na maior parte do tempo. Só usava em dias de chuva ou quando se sentia mais cansada. Falava completamente normal. Participava ativamente das atividades da paróquia. Voltou a cozinhar, que sempre foi sua paixão. A casa dela voltou a cheirar a bolo de fubá, canjica, tapioca fresca. Ainda tinha algumas limitações no lado esquerdo do corpo. A mão esquerda era menos precisa. Cansar vinha mais rapidamente. Mas vivia plenamente. Vivia com alegria que eu nunca tinha visto antes, nem antes do AVC. Era como se a provação tivesse destilado sua fé, deixando apenas a essência mais pura. Os médicos não conseguiam explicar completamente sua recuperação. Nas consultas de acompanhamento, o neurologista Dr. Raimundo balançava a cabeça incrédulo. Dona Joelma, estatisticamente falando, com a gravidade do seu AVC, você deveria ter sequelas muito mais severas. Deveria estar numa cadeira de rodas. A recuperação que você teve é, francamente, excepcional. Está acima de qualquer expectativa médica razoável. A fisioterapeuta Andressa, que acompanhou toda a recuperação, dizia sempre: Dona Joelma desafiou todas as estatísticas que conheço. Trabalho com reabilitação há 15 anos. Nunca vi alguém com AVC tão severo recuperar tão bem e tão rapidamente. Ela é literalmente um milagre ambulante. Minha mãe apenas sorria suavemente quando ouvia essas declarações médicas. Ela não contestava, não argumentava. Apenas sorria aquele sorriso calmo dela e dizia: milagre não, doutor. Graça. Graça imerecida que recebemos mesmo assim. Deus tem seus propósitos que não precisamos entender completamente para agradecer profundamente. Padre Maurício se tornou meu diretor espiritual oficial. Nos encontrávamos uma vez por mês, sempre numa quinta-feira à tarde, na casa paroquial. Conversávamos longamente sobre fé, dúvidas persistentes, crescimento espiritual, dificuldades do caminho. Ele nunca tentou me convencer de absolutamente nada. Nunca impôs doutrina. Nunca usou manipulação. Apenas me guiou com perguntas sábias. Me ajudou a desconstruir anos e anos de interpretações bíblicas distorcidas. Me mostrou que a mesma Bíblia que eu usava como arma de guerra podia ser lida com amor, compaixão, humildade. Adalberto, ele me disse uma vez: você não precisa jogar fora tudo o que aprendeu antes. Apenas precisa refinar. Separar o joio do trigo. Manter as verdades fundamentais. Amor a Deus, amor ao próximo, humildade, serviço. Descartar as distorções, arrogância, julgamento, intolerância, necessidade de estar sempre certo. Comecei a estudar teologia seriamente. Não para me tornar padre. Não para fundar outra igreja. Não para construir outra plataforma. Mas simplesmente para entender. Para curar as feridas profundas que anos de fundamentalismo religioso deixaram na minha alma. Para aprender finalmente a diferença crítica entre fé autêntica e fanatismo destrutivo. Entre zelo verdadeiro e ódio disfarçado. Entre verdade humilde e arrogância travestida de ortodoxia. Me matriculei num curso de extensão em teologia na Universidade Católica local. Fui o aluno mais velho da turma. Sentava sempre na frente. Fazia todas as leituras. Participava de todas as discussões. Descobri uma riqueza teológica que nunca suspeitei existir. Santos e teólogos que eu tinha zombado sem nunca ter lido uma única página. Profundidade filosófica que eu tinha descartado como tradição de homens. 2 anos após a invasão que mudou tudo, Regiane finalmente aceitou voltar a morar comigo. Foi uma decisão terrivelmente difícil para ela. Sei que teve medo real. Sei que teve dúvidas até o último momento. Sei que seus amigos a aconselharam contra. Mas ela viu mudança real e sustentada. Viu consistência ao longo de 2 anos inteiros. Viu um homem fundamentalmente diferente do que era.
Viu transformação que não podia ser fingida por tanto tempo. Ainda tenho medo às vezes. Ela admitiu na noite que tomamos a decisão final. Ainda acordo às vezes me perguntando se vai durar. Se você vai voltar a ser aquele homem. Mas vi você mudar. Vi você servir humildemente. Vi você pedir perdão. Vi você construir relacionamentos saudáveis. Então vou confiar. Vou dar esse passo de fé. Não foi conto de fadas cor-de-rosa. Não houve final hollywoodiano onde tudo se resolveu perfeitamente. A vida real não funciona assim. Tivemos brigas. Tivemos desacordos significativos. Tivemos momentos tensos. Mas nunca voltei a ser verbalmente agressivo. Nunca voltei a impor minhas crenças com violência emocional. Nunca voltei a usar Deus como justificativa para controle. Aprendi finalmente a ouvir de verdade. A respeitar diferenças. A amar sem condições sufocantes. Hoje, 3 anos completos após tudo que aconteceu, trabalho numa ONG local que ajuda especificamente pessoas que saíram de grupos religiosos abusivos. A organização se chama Renascer em Liberdade, um nome que escolhi intencionalmente como contraste com minha antiga igreja. Ouço histórias assustadoramente parecidas com a minha. Pessoas que foram manipuladas por líderes carismáticos. Pessoas que manipularam outros em nome de Deus. Pessoas que perderam famílias inteiras por causa de doutrinas rígidas e intolerantes. Pessoas quebrando sob peso de culpa religiosa tóxica. E tento ajudar. Não com respostas prontas. Não com mais doutrina. Não com novos dogmas. Mas com presença genuína. Com escuta ativa e empática. Com a certeza vivida de que mudança profunda é absolutamente possível. Que pessoas podem se libertar de fanatismo. Que famílias podem ser reconstruídas. Que fé pode ser redescoberta de forma saudável. Minha mãe vai fazer 80 anos no próximo mês. Já começamos a planejar uma festa grande na paróquia. Padre Maurício vai celebrar uma missa especial de ação de graças. Regiane está organizando cada detalhe. Decoração, comida, lista de convidados. Enzo está fazendo um vídeo emocionante com fotos de toda a vida dela, desde criança até agora. E eu vou estar lá, ao lado dela, segurando o braço dela com todo cuidado, profundamente grato por cada dia adicional que Deus me deu de volta com ela. Toda sexta, sem falhar uma única vez, continuamos indo juntos à missa. Nosso ritual sagrado permanece intocado. Sentamos no mesmo banco de sempre. Terceiro banco do lado direito. Quando o Padre Maurício ergue a custódia durante a consagração, ela aperta minha mão. E eu aperto de volta, com gratidão que transborda. Porque sei que estou exatamente onde deveria estar. No lugar onde o orgulho finalmente morreu e a humildade genuína nasceu. No lugar onde o ódio religioso se dissolveu completamente e o amor verdadeiro tomou conta. Eu ainda sou Adalberto. Ainda carrego esse nome. Ainda carrego essa história pesada. Ainda sou o homem que invadiu uma igreja com ódio no coração. O homem que quase matou a própria mãe com sua intolerância cega. O homem que perdeu tudo por causa do orgulho religioso. Mas também sou o homem que foi milagrosamente resgatado. Que foi imerecidamente perdoado. Que aprendeu, no chão frio de uma igreja vazia, no silêncio ensurdecedor da madrugada, que Deus é infinitamente maior que todas nossas certezas arrogantes. E infinitamente mais misericordioso que todas nossas falhas devastadoras. Se você está carregando ódio religioso hoje, se está usando Deus para justificar intolerância, se está destruindo relacionamentos preciosos em nome da defesa da verdade, eu te pergunto com todo respeito, realmente vale a pena? Vale a pena estar certo teologicamente se isso significa estar completamente sozinho relacionalmente? Vale a pena defender Deus tão agressivamente se você perde sua própria humanidade no processo? Porque eu descobri, do jeito mais doloroso e público possível, que não vale. Absolutamente não vale. Que Deus não precisa de guerreiros religiosos promovendo guerras santas. Deus precisa de pessoas genuinamente dispostas a amar, a perdoar radicalmente, a recomeçar humildemente. E essa é a única verdade que realmente, verdadeiramente importa no final.